Começa agora o Chão e Paz, o seu programa do bem. Veja o que é destaque na edição de hoje. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Estevão dos Santos Filho, faz um balanço do primeiro ano em Salvador e fala sobre o projeto Missão Cajazeiras. E ainda uma grande reportagem sobre o significado da cruz. O Chão e Paz está no ar. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Estevão dos Santos Filho, comemora hoje um ano de ordenação episcopal. Nessa entrevista, ele faz uma análise desse primeiro ano e também sobre a missão que desenvolve aqui. Está em construção um projeto chamado Missão Cajazeiras e quem está à frente desta iniciativa é o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Estevão dos Santos Filho, ele que completa hoje um ano de ordenação episcopal. Então, antes de começar a falar sobre este projeto, eu queria parabenizar o senhor por esta data. Eu agradeço, para mim é um momento especial, porque poder ser bispo, sucessor dos apóstolos e ter a graça de estar aqui nessa querida Arquidiocese de São Salvador da Bahia, para mim é um momento privilegiado, do qual todos os dias eu rendo graças. Nesse balanço, o que o senhor destaca dentro desse serviço, ao lado aqui do arcebispo primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, na Arquidiocese de Salvador? Primeiro, o acolhimento. A nossa primeira fala por telefone, o nosso primeiro contato junto a Dom Murilo foi justamente o acolhimento que Dom Murilo me fez. E já ali ele já dizia que, além de ser bem-vindo, que teria muito trabalho. Mas quando a gente faz com amor, todo trabalho se torna algo muito prazeroso, porque poder servir ao próprio povo baiano, do qual eu tenho a alegria de ser baiano, de Vitória da Conquista, para mim é um balanço muito positivo. E o seu lema de ordenação é "Ai de mim se eu não evangelizar". Isso tem muito a ver com tudo isso que você coloca, que o senhor coloca aqui nessa nossa conversa e também com o projeto Missão Cajazeiras que eu citei no começo da nossa conversa. Então eu queria que o senhor explicasse agora no que consiste essa tarefa, essa missão. Bom, aqui em Salvador, todos nós bispos temos assim, além da missão de colaborar no todo na Arquidiocese, com o nosso Dom Murilo, nós também temos uma missão particular nas foranias. E uma das primeiras atribuições que Dom Murilo me passou foi justamente a sua preocupação com aquela região imensa, com mais de 600 mil habitantes, um bairro com 5 paróquias, 6 com Valéria, onde o evangelho tem que ser levado, e a messe é muito grande e os operários poucos. Dom Murilo me passou isso e à luz do documento 100 e depois aterrissado assim nas diretrizes que a Arquidiocese também aprovou na sua Assembleia, nós estamos estabelecendo lá uma prioridade, onde nós estamos convidando os diáconos permanentes, as religiosas de vida consagrada, todas as forças vivas de nossa arquidiocese, para poder voltar os seus olhos a Cajazeiras. De maneira assim bem específica, pensando ao menos uma visita missionária das pastorais, dos movimentos, dos diáconos, ao menos uma vez ao mês, que estamos privilegiando o 3º domingo do mês. Qual é o intuito? Não é fazer proselitismo, mas é dar o nosso testemunho, é visitar, levar a igreja até as casas, as ruas das pessoas, para ver onde é que vivem o nosso povo querido. Existe um déficit de paróquias na região, porque é muito grande, como o senhor colocou, o bairro de Cajazeiras é o segundo mais populoso de Salvador, segundo informações do IBGE. Existe um déficit de paróquias e aproveito para perguntar também, há uma previsão de aumentar o número de paróquias no bairro de Cajazeiras? Olha, primeiro nós temos que rezar pelas vocações, A messe é muito grande e os operários são poucos. Eu até vi um testemunho bonito do padre Osnir,
que dava o seu testemunho de que a sua vocação foi despertada através de uma pregação do padre Jerônimo, que ele disse, olha, a messe é grande, os operários são poucos. E aquilo caiu no coração dele. E bonito que eu estava há poucos dias dando posse ao padre Osnir, justamente como sucessor do padre Jerônimo, né? Então, mostra que a palavra de Deus não cai sem deixar um sinal. E por isso a gente tem que rezar para que o Senhor envie mais operários, porque sim, precisamos aumentar o número de paróquias, tanto em Cajazeiras, quanto em outros bairros, em outras foranias. E, no entanto, até que esses sacerdotes cheguem, nós precisamos sim fazer com que todo o povo de Deus assuma a sua dimensão sacerdotal, sua dimensão missionária, e que faça com que, através do seu batismo, esse lema, ai de mim se eu não evangelizar, seja vivido, né, por cada fiel, por cada cristão que ama Jesus Cristo, que ama a igreja e que deseja fazer e colaborar para que esse documento 100, comunidade de comunidade, uma nova paróquia, possa ser um instrumento que possa ser colocado em prática, né? Que dessa maneira os leigos, os ministérios dos leigos, né? Possam ser assim exercidos de forma que o povo de Deus não sinta que a igreja os abandonou. A setorização das paróquias tem como desdobramento a organização dos territórios de missão, onde se pretende ampliar a atuação dos leigos. Dentro dessa proposta de ampliar e organizar também as paróquias na arquidiocese de um modo geral e também especificamente em Cajazeiras, está essa dimensão da setorização das paróquias, né, que é uma das prioridades da Arquidiocese de Salvador para este ano. De que forma isso está sendo pensado dentro dessa prioridade para esse ano? Então, de maneira especial em Cajazeiras, né? Imaginemos uma pizza dividida em fatias, né? Cada fatia, vamos dizer, a pizza seria a paróquia, as fatias, digamos que são os setores. Esses setores, não é que nós vamos criar várias mini paróquias, nós queremos organizar os setores para que em cada setor deste possa existir territórios de missão. A missão número 1, missão número 2, missão número 3, que vamos dizer que corresponda a condomínios, a quadras, aonde ali mora o povo de Deus, inclusive moram às vezes católicos até bem engajados. Então nós queremos nestes territórios de missão que estão dentro dos setores, fazer com que aqueles leigos que são da igreja, que amam a Jesus Cristo, que conhecem o Evangelho, possam se sentir responsáveis por aqueles que moram naquele território de missão. Dentro desse projeto também está previsto o fortalecimento da catequese, como a gente conversou aqui. Como é que isso vai ser feito de uma forma específica? Então, a pastoral catequética, né, aqui da nossa arquidiocese, já com um grupo de missionários, CEFOP, vai colaborar com esse projeto piloto, né? Porque entendemos a catequese como a porta de entrada, que corresponde desde a preparação para o batismo de crianças até a catequese dos adultos, né? Se formos observar aquele período onde todas as crianças eram batizadas, né, ficou um pouquinho para trás. Muitos se tornaram adultos sem terem experimentado a presença sacramental de Jesus. Muitos apenas ficaram no passado. E nós queremos fazer com que, através de uma catequese enculturada, uma catequese que de fato atinja o coração, porque se não atingir o coração, né, não vai trazer conversão. Não é? Então, é esse o projeto que estamos iniciando. Cada paróquia aqui da região de Cajazeiras
está com um grupo significativo de catequistas dentro desse projeto piloto e nós esperamos que até o final deste ano esses catequistas já estejam assim credenciados de uma forma ainda mais profunda para que em 2016 possa expandir esse projeto assim já para a prática, né? De uma prática onde as crianças, os jovens e os adultos tenham, né, possibilidade de serem mais acolhidas e acompanhadas. E esse projeto também prevê um fortalecimento do dízimo. Como é que vai ser pensado o fortalecimento do dízimo dentro das estratégias possíveis para incentivar, né, fomentar o dízimo no projeto Missão Cajazeiras? Então, nós trabalhamos muito com a comunhão com toda a arquidiocese, né? E aqui nós temos a pastoral do dízimo, coordenada pelo padre Jean, e nós queremos que esse projeto seja uma prioridade da pastoral do dízimo dentro da Missão Cajazeiras, das paróquias, né? O dízimo já foi implantado em cada paróquia, mas pela nossa experiência, né? O que nós queremos com o dízimo não é a dimensão financeira, mas nós queremos que através do dízimo o povo possa fazer uma experiência da providência divina, onde se sinta responsável pela expansão da igreja, pois o dízimo nas suas 3 dimensões, né, na dimensão religiosa, nas demais dimensões na missionária, e possa, através dessas dimensões, fazer com que as pessoas se sintam mais igreja. Dom Estevão, muito obrigada pela participação aqui no programa Chão e Paz, para esclarecer esse projeto tão interessante e fundamental, né, para a nossa arquidiocese, que é o projeto Missão Cajazeiras, que já começa a partir deste mês de março a fortalecer a presença da igreja nesse bairro tão populoso aqui de Salvador. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, né, e agradeço também as orações e quero dizer que é uma graça de Deus estar aqui, né, colaborando com Dom Murilo, ao lado de Dom Marco Eugênio, de Dom Gilson, né, formando esta convivência episcopal, né, ao lado do nosso presbitério, e o nosso desejo é justamente esse, né, de fazer com que a igreja, querida pelo Papa Francisco, tão bem conduzida por Dom Murilo, possa se fazer presente cada vez mais na casa e no coração do nosso povo. Você vai acompanhar agora uma grande reportagem sobre o símbolo da cruz e a presença dele nas famílias. A cruz é um símbolo especial dentro da fé cristã e hoje o Chão e Paz vai conhecer histórias de pessoas que têm uma relação especial com esse símbolo. Agora a gente vai conversar um pouquinho com Dona Edvigens. Vem comigo. Dona Edvigens, tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre a cruz aqui no Chão e Paz. Eu sei que a senhora tem um crucifixo que é muito importante aqui dentro da sua família, né? A senhora pode mostrar pra gente? É esse daqui mesmo? É esse aqui mesmo. É um crucifixo de família, foi da minha bisavó. Então, eu calculo que tenha mais de 100 anos. E fica na sala, né, no espaço que qualquer visita já chega, já vê que é um elemento forte dentro da vida da família, né? Com certeza. Ele aqui é quem chega vê logo, é para ver logo. A relação que Dona Edvigens mantém com este símbolo é a de uma filha que guarda um objeto que faz lembrar o pai. Todos os dias é bom dia, boa tarde, né, boa noite. Peço, agradeço, imploro, louvo, né, todo dia. Então, naquelas horas de maior aflição, às vezes eu nem falo nada, basta olhar assim, resolve isso para mim, Senhor. Protege, Senhor, a minha família, protege o meu lar, os meus filhos, genros, noras e netos. Derrama tuas bênçãos, Senhor, sobre nós.
e seja sempre feita a tua vontade, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente tem um costume de todo mês, a gente tem uma tarde ou uma manhã e reúne toda a família. Só que cada mês é na casa de uma pessoa, mas sempre que é aqui em casa, nós nos reunimos aqui, oramos e tiramos fotos aqui. Eu tenho mesmo uma série de fotos que foi tirada recentemente, todo mundo aqui. Mas eu sei que tinha aquela devoção de reunir a família, os agregados ali, o pessoal da vizinhança para rezar. Dona Edvingens mora numa rua tranquila no bairro de Caixa d'Água, em Salvador, e nos levou pela vizinhança até outras pessoas que, como ela, receberam de gerações passadas crucifixos que hoje fazem parte da vida familiar. É o caso desta senhora que, aos 96 anos, recorda como eram feitas as orações em torno da cruz quando criança. Rezava, tirava o santo, por exemplo, era de Nossa Senhora, o santo saía botava em cima da mesa, botava uma vela, rezava para Nossa Senhora. Ela gostava muito. É São João. São João, lá tinha uma coisa com São João. Aí isso tirava do nicho, botava em cima da mesa, acendia a vela, rezava, tornava a guardar. No programa de hoje, nós estamos conhecendo histórias de pessoas que têm uma relação especial com a cruz. E para falar mais sobre este assunto, eu estou aqui com o padre Paulo Nunes, ele que é da paróquia Santo André, no Vale das Pedrinhas, e autor também do livro O Paradoxo do Sofrimento e da Cruz no Discipulado Cristão. Padre, seja bem-vindo ao programa Chama em Paz. Eu que agradeço a oportunidade. Então, a gente está conversando com diversas pessoas que têm essa relação especial com o símbolo da cruz, que é um símbolo muito importante dentro da nossa fé cristã. E para começar esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse exatamente qual é a simbologia em torno da cruz. Então, primeiro, a simbologia da cruz ela vem de muitos tempos, né? Vale ressaltar que os romanos já se falava já em cruz. O que ganha, na verdade, é um novo significado para nós cristãos, né? Então, a cruz ela passa, na verdade, a ser o lugar do cristão, o lugar do discípulo, o lugar do seguidor de Jesus. Porque todo cristão, quando olha para a cruz, ele se identifica com a pessoa e com a missão de Jesus. Com a pessoa porque ali se encontra o Filho de Deus injustiçado, o Filho de Deus que passa pela dor, pelo sofrimento humano, que assume a condição humana, na verdade, mas também a gente se identifica com a sua missão, que é a missão de dar a vida, de servir o outro, né, de dar a vida uns pelos outros. Acredito que, resumindo tudo isso, nós poderíamos dizer que o grande significado da cruz para nós não é mais o de vergonha, como viam os judeus, ou muito menos daquele perdedor, mas justamente ao contrário, é daquele que é vencedor, né? É o grande gesto de amor. Na cruz, vemos o gesto de amor que Jesus fez por nós, e foi através deste símbolo que Lídia Santiago viu nascer dentro de si a fé que hoje alimenta em Cristo. Esse crucifixo, eu lembro que por volta de 10, 12 anos, foi um momento de oração muito forte que eu estava fazendo. Eu senti algo estranho que eu não tenho palavra para definir, que era a fé. Era aquela fé bem concreta, dentro de um coração de criança que era uma pré-adolescente. Eu não esqueço esse momento, eu de joelhos diante desse crucifixo. E alcancei a graça, um pedido de uma graça. Também foi esse crucifixo, que hoje inclusive eu já chorei um pouco, que no momento já de pai desencarnado, ele ir para a arte espiritual, a última coisa que ele fez foi me pedir, mas não mais com palavras. Ele, com gestos, pediu o crucifixo, que estava de frente. Eu dei o crucifixo e o terço.
Ele não conseguia, ele falou que era o terço, porque ele rezava terço diariamente. E ele faleceu com esse crucifixo. Por falar no sofrimento, que o senhor colocou aqui rapidamente, né, nessa explicação inicial sobre a cruz, como é que a gente pode entender esse conceito de sofrimento dentro do contexto da cruz? O Papa João Paulo II, ele escreve um encíclica chamado, falando justamente do sentido do sofrimento humano no cristianismo. E lá no documento ele fala que o sentido do sofrimento, na verdade, se encontra na cruz. Existe uma ligação estreita aí entre a cruz e o sofrimento. Por quê? Porque ali é um ser humano, né? E Jesus, por ele ter assumido a identidade do homem, por ele ter assumido a humanidade, ele passa por tudo aquilo que é próprio do homem, como o sofrimento, por exemplo. Então, quando nós olhamos para a cruz, é lógico que nós vemos também o sofrimento. Mas aí vem um grande sentido, na verdade, cristão. O sofrimento é uma passagem, ele passa pela nossa vida. Mas nós não somos chamados a viver um eterno sofrimento. Então, por isso que para nós, ao olharmos para a cruz, nós não vemos somente o sofrimento, mas a superação dele. Cristo, quando vai para a cruz, ele vence a morte, a sua última inimiga, como nos diz os padres da igreja, para nos ensinar também a poder vencer as mortes do dia a dia. Nós não morremos só naquele último dia da vida humana, como nós vemos e percebemos, mas nós morremos também a cada dia, em situações, em perdas que nós sofremos, né? Ou seja, o sofrimento é inerente ao ser humano, ele passa pela vida humana. Então, para nós, ao passar pelo sofrimento, ele vendo ele de fato como uma passagem, nós identificamos que ali o ser humano ele não é chamado para viver um eterno sofrimento, mas muito pelo contrário, ele é chamado a viver a alegria, ele é chamado a viver a vida eterna. Então o sofrimento é apenas uma passagem, todo ser humano passa. Então a gente pode entender o sofrimento como parte da vida cristã, da caminhada cristã? Exatamente, aí na verdade que se encontra a atualização dessa palavra, sabe? É perceber que todo cristão, toda caminhada cristã, ela passa por dificuldades também. Não tem um discipulado que não passe pela dor, não passe pelo sofrimento. Mas a grande lição que Jesus nos dá na cruz é a lição da superação. Então, assim, enquanto talvez a humanidade hoje, ou ela corre do sofrimento e busca o prazer no hedonismo, ou então ela se torna uma sadomasoquista, na verdade se encontra aí uma palavra de Cristo, que não é nenhuma nem outra, nem do hedonismo e nem do sadomasoquismo, mas a palavra de Jesus é de superação. Nós somos convidados a olhar para o sofrimento, a vivendo esse sofrimento, a superar. E Ele nos dá todas as garantias, Ele nos dá a força, porque Ele, sendo Deus, Ele esvazia-se de si mesmo, nos diz a palavra em São Paulo, né, quando ele escreve aos Filipenses, Ele se esvazia de si mesmo, assume a condição humana, inclusive no sofrimento. Então, Ele supera todo o sofrimento, supera a morte para nos dar a salvação. Para dizer que nós também, enquanto seres humanos, enquanto filhos do Filho, somos também, pelo batismo, convidados também a superar a dor e o sofrimento. Expor o Cristo crucificado em nossas casas, reverenciá-lo na igreja, carregá-lo no peito. Tudo isso é sinal de que estamos assumindo a redenção que Jesus nos deu na cruz. É a identidade cristã. Então, Ana, eu creio que, na verdade, duas coisas são importantíssimas para a gente não esquecer. Primeiramente, o que significa essa cruz na minha vida, né? Então, saber que quando eu olho e me identifico com aquele homem, com Deus que morreu na cruz por mim, isso significa que eu coloco também a minha vida. Ou seja, eu estou também, de certa forma, ligado a toda a sua missão. Então, quando eu me ligo exatamente ao Cristo que morre na cruz, eu me ligo absolutamente também à sua missão. Então eu vou saber também que o meu discipulado, ou seja, a minha caminhada cristã, a minha vida de fé, ela não será somente flores. Seria muito fácil nós pregarmos um cristianismo que fosse apenas um Cristo glorioso, mas não pode ser assim. São Paulo, ele fala até para a comunidade de Coríntios, olha, eu não vim pregar aqui o Cristo glorioso, eu vim pregar o Cristo crucificado, justamente para dizer, olha, a tua vida está vinculada não somente a ser filho de Deus, mas também a continuar a missão de Jesus aqui na terra. Ele mesmo disse, né? Na vida havereis tribulações, havereis perseguições, e de certa forma, ele também na sua vida, ele também ainda vai dizer, completar na carne, completo na minha carne aquilo que faltou às dores de Cristo.
Não é porque o sofrimento de Cristo ele foi pela metade, mas é porque nós continuamos a sua missão. E como somos continuadores dessa missão, a gente naturalmente vai passar por perseguição, vai passar por dor, vai passar por sofrimento, vai passar pela cruz. O Chão em Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoempaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de encontrar mais informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão em Paz.